Depois de quase um ano, tivemos as primeiras atualizações sobre a tumba da Cleópatra. Então vem comigo, gente, porque a história de hoje está babada. Recapitulando aqui para quem não conseguiu acompanhar toda essa saga, ano passado, em outubro do ano passado, para ser mais específica, a arqueóloga dominicana Kathleen Martinez viralizou nas redes sociais por causa da sua busca ali implacável pela tumba da Cleópatra. E assim, essa história, ela ganhou uma repercussão tão gigantesca que ela acabou se tornando um documentário do National Geographic. Pra vocês terem noção ali o quanto a diva está hypada. E as descobertas que ela fez, gente, foram assim, realmente coisas muito impressionantes, foram coisas bem revolucionárias. E essas descobertas, elas não param, porque agora saiu o documentário, então a gente teve ali algumas atualizações dessa última expedição que ela fez ano passado. Apesar dessa história estar viralizando agora, a pesquisa dela data desde 2005. Ela já tá pesquisando, já tá tentando encontrar a tumba da Cleópatra pelos últimos 20 anos. Então não é uma coisa recente, é uma pesquisa ali que ela já tem feito há pelo menos 2 décadas. E dito isso, gente, tem algumas coisas ali importantes de serem nomeadas. A primeira delas é que, assim, antes de ser arqueóloga, a Kathleen era uma advogada criminalista, tá? Usou todas as habilidades investigativas dela nesse caso, porque a teoria dela vai contra algumas teorias que a gente já tinha ali sobre o paradeiro, sobre a localização do corpo da Cleópatra. As principais teorias dizem que o corpo da Cleópatra provavelmente está ou no templo de Philae ou embaixo ali dos próprios aposentos reais em Alexandria. Só que durante todo esse tempo ninguém encontrou o corpo dela em nenhum desses dois locais. E enquanto a grande maioria dos arqueólogos acredita que provavelmente a Cleópatra esteja em um desses dois locais, a doutora Kathleen Martinez pensa o contrário. Para ela, o corpo da Cleópatra está no Tapeçires Magna. Por quê? Naquela época, gente, o Egito ali e o Império Romano, eles estavam travando uma disputa muito intensa. A Cleópatra, ela sabia da grande possibilidade ali dela ser morta pelo Império Romano, e ela não queria ser capturada viva por eles em hipótese alguma, porque ela sabia que eles provavelmente já tinham planejado ali um fim muito terrível para ela, que ela ia sofrer muito, e que eles provavelmente iam desonrar o corpo dela de diversas formas, e ela não queria que isso acontecesse. No Império Romano, eles também tinham uma tradição de eles faziam tipo um Walk of Shame de Game of Thrones, e eles levavam esse corpo, eles exibiam esse corpo toda vez que eles capturavam o líder de alguma nação, algum líder importante, eles faziam uma peregrinação pela cidade para mostrar o corpo dessa pessoa para a população. E nessa época, gente, eles queriam muito colocar as mãos da Cleópatra, porque eles queriam exibir ali para o povo que eles tinham conseguido subjugar ela. E um dos motivos pelos quais eles queriam acabar com a Cleópatra era justamente pela figura que ela tinha, pelo tudo que ela representava. Porque eles tentaram, de todas as formas ali, difamar ela, acabar com a reputação dela, e exibir ela seria um troféu ali gigantesco para eles. E essa era uma coisa que ela queria tentar evitar a qualquer custo. Então, é por isso, esse é um dos motivos pelos quais a Kathleen Martinez acredita que ela não esteja em Alexandria, porque ali seria um local muito fácil dos romanos encontrarem ela. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo ali depois contando um pouco da história da Cleópatra em si, tipo, todos os mitos e verdades que tem por trás das lendas que contavam sobre ela. Mas não vou fazer nesse vídeo aqui, gente, porque senão vai ficar uma coisa extremamente longa. Mas para sintetizar aqui para vocês, basicamente esse era o motivo pelo qual ela se empenhou tanto para esconder o corpo dela. Tem até uma frase muito famosa que ela disse que nenhum homem jamais encontraria o corpo dela. Então é por isso que também é muito simbólico que a doutora Martinez seja a pessoa destinada, né, talvez, a encontrar o corpo dela. E a Cleópatra em si é uma imagem, né, de empoderamento feminino. Era uma mulher que realmente tinha muito poder. Ela foi coroada aos 18 anos de idade, ela tem uma trajetória de vida incrível. E de acordo ali com os registros históricos, uma informação que a gente tem sobre essa história é que ela teria visitado o Marco Antônio um dia antes de se desviver, porque ela se desviveu justamente porque ele também acabou falecendo em batalha. E ali ela soube que a guerra estava perdida, que já não tinha ali muitas esperanças para eles, e que aquela ali provavelmente era a única alternativa dela. E depois dessa visita, ela teria retornado ali para os aposentos reais dela em Alexandria. Então, esse é o ponto principal na qual se forma a teoria da Kathleen Martinez, porque ela acredita que o templo de Philae, por exemplo, que eles acreditam que sejam dos locais onde ela possa estar, ele fica a mais de 1.000 quilômetros desse palácio de Alexandria. Então, assim, para transportar o corpo dela até lá seria, assim, extremamente trabalhoso. Então, ela descarta esse templo justamente por isso, pela dificuldade de mobilidade. Então, ela acredita que a Cleópatra provavelmente estava enterrada em algum local próximo a Alexandria e que tenha um fácil acesso. Então, aí vem as novas descobertas que ela fez. Ela traçou um perímetro em volta do Palácio de Alexandria. Ela criou um perímetro ali de 50 quilômetros e ela começou a analisar quais eram as construções, quais eram os templos que tinham ali. E a leste, eu acho que a leste do Palácio de Alexandria, tinha assim muitas informações, tinham dados sobre aqueles templos, mas a oeste do Palácio de Alexandria tinha um templo que estava totalmente esquecido. Ele era um templo grande, relativamente grande, que é o Tapeçires Magna, e não tinha informações sobre ele. As informações sobre ele pareciam ter sido propositalmente apagadas. E
sabe, você não encontrava os dados, porque todos os outros templos, eles tinham ali um mapeamento, eles tinham informações sobre o funcionamento, para quem ele era dedicado, porque os egípcios eles eram bem metódicos nessa questão de registros. Então você tem muitas informações sobre as construções, os documentos históricos ali que falam sobre a biblioteca de Alexandria, sobre os aposentos reais, são muito precisos. E aquela ali é a única construção dentro daquele perímetro que não se tem nenhuma informação. É como se eles tivessem apagado todas essas informações sobre aquele templo. Não era à toa que no Egito Antigo eles cultuavam gatos, né, gente? Olha como essa princesinha dorme. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, o Tapeciris Magna era um templo ali que destoava muito das demais construções, justamente por causa disso, sabe? Pela falta de informação. E não era uma coisa comum, gente. Aí ela começou a pesquisar, porque assim, para ela, gente, tava ali, para ela aquilo ali era muito suspeito. E foi quando ela começou a encontrar ali algumas evidências relevantes. Umas expedições ali, eles encontraram túneis escondidos embaixo do Tapeciris Magna que levavam diretamente ao mar Mediterrâneo. Aquilo ali, gente, foi uma descoberta gigantesca. Como eu disse para vocês, não se tinha muita informação ali sobre o Tapeciris Magna, aquela ali era uma construção que não estava nem sequer mapeada, eles não sabiam que tinham esses túneis ali que levavam ao mar Mediterrâneo, e além disso, ela acreditava que poderiam haver mais construções subterrâneas, sabe, que teriam sido não construídas embaixo d'água, mas que possam ter sido submersas por algum outro motivo, talvez algum terremoto, algum evento climático que tenha acontecido ali na região, e feito com que essas construções que antes eram terrestres, né, acabassem sendo submergidas ali pela água do mar Mediterrâneo. Durante essas expedições dela, ela encontrou um item que era extremamente importante, que era o prato de fundação do Tapeciris Magna. Eles chamam de foundation plate, então assim, vamos chamar de placa de fundação, acho que fica mais bonito, placa de fundação. Mas basicamente é uma peça ali, mais ou menos do tamanho de um iPhone, que diz quando aquele templo, aquela construção ali foi feita e para quem ela era dedicada. E isso, gente, assim, foi uma coisa, tipo, que contribuiu muito para a pesquisa dela, porque ela acreditava que o Tapeciris Magna era um templo que era dedicado à deusa Isis, mas ela não tinha como provar. É aquela coisa, assim, eu sei, só que não tem como provar. E com esse prato, com esse foundation plate ali, ela pôde finalmente comprovar que realmente aquele templo ali, ele foi construído na época do Ptolomeu IV e que que ele, né, ele era dedicado à deusa Isis, que era a deusa ali da Cleópatra. Então, assim, aquilo ali foi mais uma virada de chave ali, mais uma flecha apontando de tipo, olha, você está no caminho certo. E depois disso, além disso, eles também encontraram alguns elementos fúnebres, né? Porque, enfim, os egípcios eles faziam toda essa cerimônia. A gente vê nos filmes, né, que tem aquele processo de mumificação e eles colocam ali vários elementos, várias cerâmicas. E eles encontraram uma vala ali com diversos elementos fúnebres, dentro tinha um vaso com mais de 300 moedas, com uma face que eles acreditam ser da Cleópatra. Eles encontraram também um busto que eles acreditam ser uma face ali, uma representação da Cleópatra. E assim, tem mais essa questão também que, como o Império Romano estava determinado a dizimar a imagem da Cleópatra, eles acabaram com muitas das imagens, muitas das referências que a gente tinha sobre ela. Então, não se tem uma imagem muito precisa de como seria a Cleópatra realmente. A imagem, eu acho que a estátua mais fiel que se tem é aqui, aliás, os historiadores, arqueólogos ali acreditam que seja mais fiel, é a que está em Berlim hoje, eu vou deixar em algum canto aqui da tela, e essa estátua que eles encontraram ali é muito similar à estátua que está em Berlim, então eles acreditam que realmente aquilo ali possa ser uma estátua, uma representação da própria Cleópatra. E outra informação importante, gente, é que no Tapeciris Magna tem uma réplica do farol de Alexandria. Então, assim, mais um indício ali, porque eles não iam fazer uma réplica para alguém que não fosse tão importante. Então, assim, tem várias pistazinhas ali que indicam que pode ser ali. Só que não é uma coisa tão óbvia, porque se a gente for pegar por registros históricos, como, por exemplo, a documentação que a gente tem em relação ao templo, indica que aquele templo ele nem sequer foi finalizado, porque não se tem informações sobre ele. Só recapitulando aqui, quais foram as coisas que ela já tinha encontrado? Os túneis, o prato de fundação que confirmava a idade e a deusa do templo, e esses elementos fúnebres ali. Essas eram as 3 coisas principais que ela tinha encontrado. Até a expedição dela do ano passado, gente, que foi a expedição mais babadeira. Porque assim, eu falei pra vocês, né, que a expedição dela tinha chegado até esses túneis e que esses túneis davam no mar Mediterrâneo. E quando ela chegou ali, gente, cara, uma coisa é você pesquisar, você fazer um trabalho terrestre, porque ela era arqueóloga, ela é advogada criminalista e ela é arqueóloga. Inclusive, algumas pessoas falaram no meu vídeo lá na Rede Vizinha que ela não era arqueóloga, mas na entrevista que ela deu pro Today I Learned Science, ela falou que ela é. Vou caçar ali depois informações sobre a formação dela, posso até fazer
um vídeo separado, porque senão vai ficar muito longo. Aí ela se viu meio que num beco sem saída. Ela falou, meu Deus, como eu vou explorar essa parte aquática? Ela achou até que essa pesquisa dela talvez não fosse pra frente, que ela não ia conseguir explorar aquela região, porque ela não via uma alternativa. Aí até que uma pessoa da equipe dela falou, você precisa ligar para o Robert Ballard. Pra quem não se recorda quem seja essa pessoa, é simplesmente o cara que encontrou o Titanic. Sim, gente, esse cara ele já fez parte ali de uma descoberta histórica e agora ele resolveu fazer parte de outra. Então ela convidou o Robert, né? E ele imediatamente aceitou, porque ele falou, cara, isso aqui é tipo o trabalho de uma vida, a descoberta de uma vida. Então ele aceitou ali fazer parte dessa empreitada e ela fez uma nova solicitação para fazer uma expedição. E assim, aqui, gente, é uma outra coisa que tem todo um processo burocrático. Como eu disse pra vocês, ela é dominicana, essas expedições estão acontecendo no Egito. Então, assim, aquilo ali é um sítio arqueológico, é um patrimônio histórico, cultural. Então, assim, tem diversos órgãos ali que são responsáveis pelas áreas. Então, toda vez que ela vai fazer uma expedição, ela tem que fazer uma solicitação, ela tem que explicar o que ela quer pesquisar. Sabe assim, tem que ser uma coisa muito bem elaborada, muito bem justificada. Ela não pode simplesmente chegar e falar, eu acho que eu quero mexer aqui. Não, tipo, é uma coisa assim que tem que ser muito bem detalhada. E ela só tem autorização para mexer, para fazer essa expedição por cerca de 2, 3 meses ao ano. Então, isso também acaba atrasando ainda mais a pesquisa dela, porque ela só tem ali um período muito curto do ano para fazer a exploração em si. A primeira coisa que ela queria comprovar ali com essa expedição é de que realmente existiam ali construções feitas por humanos, porque isso ali ia fazer com que ela conseguisse autorização para descer novamente, porque essa primeira autorização que ela teve ali para essa expedição subaquática, ela não tinha autorização para escavar, ela só tinha autorização para fazer o mapeamento. E para isso, aí ela utilizou ali o auxílio do Robert, eles desceram, fizeram todo o mapeamento com radares, sonar e um monte de coisa. Eles conseguiram encontrar ali vestígios de que tinha uma construção ali embaixo de torres e plataformas, escadarias. Então, assim, aquilo ali foi uma revelação gigantesca, uma parte ali da construção que eles acreditam que seja um porto. E, gente, como que existia um porto ali, um dos portos que não estava sendo registrado? Entendem, gente? É um porto, toda uma estrutura comercial ali, não tem absolutamente nenhum registro sobre ele. Aquilo ali é uma coisa muito esquisita, gente. Provavelmente os egípcios deveriam ter registros no mínimo das transações comerciais que eram realizadas naquele local. E não tem nada, não tem nada. Então, assim, aquilo acendeu mais uma red flag e elas conseguiram comprovar ali realmente que aquelas estruturas tinham sido feitas por humanos. Aí, qual que foi o próximo passo delas? E esse aqui, inclusive, é um dos motivos, né, pelos quais as descobertas arqueológicas ali, às vezes, demoram muito, né, porque além de ser um trabalho muito minucioso ali, de escavação e tudo mais, também é muito demorado, né. Inclusive agora, enquanto vocês assistem esse vídeo, provavelmente a doutora Kathleen Martinez está lá no Egito novamente, porque ela iniciou uma nova expedição, e assim, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho dos detalhes ali dessa primeira expedição que eles fizeram ali com o Robert Ballard, tem um documentário no National Geographic, que ainda não saiu no Brasil, saiu primeiro ali nos Estados Unidos, saiu nos Estados Unidos dia 25, e diz que vai sair no Brasil dia 1º de outubro. Provavelmente esse vídeo aqui vai ter mais informações do que no documentário, provavelmente, porque assim, eu assisti todo o primeiro episódio ali pra poder fazer o vídeo, e eu também tô usando muitas informações da entrevista que ela deu para o perfil ali, Today I Learned Science, que pra mim é, olha, simplesmente um dos melhores canais aqui do YouTube, porque essa menina, eu acho que eu posso dizer que ela é responsável por viralizar essa história. Eu acho que essa história ela não teria toda a repercussão que ela teve se não fosse por esse canal. Ela, inclusive, fez a sua segunda entrevista ali com a doutora Kathleen ali antes dela começar as expedições dela ali no Egito agora, essa nova expedição que ela tá fazendo. Então, assim, cara, ela fez essa menina do perfil, eu esqueci o nome dela porque eu acho que ela é árabe, então o nome dela é meio esquisito. Não é esquisito, mas enfim, eu não sei pronunciar apenas. Então, quais foram, recapitulando aqui, todas as descobertas importantes? A primeira ali, mais importante, foi o prato de fundação, restos fúnebres ali, os elementos fúnebres que ela encontrou. Os túneis, né, gente? Toda aquela construção ali extra que as pessoas não faziam ideia que existia. E, além disso, essa parte subaquática agora do templo que tá submersa ali. E eles não iniciaram ainda um trabalho de exploração, mas iniciaram um mapeamento ali. E provavelmente agora eles vão explorar mais essa parte. E aí a gente vai ter mais informações em breve. Inclusive, se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir o meu canal. Gente, meu canal aqui no YouTube, ele ainda está pequeniníssimo, porque eu tô muito acostumada a criar vídeos verticais nas outras plataformas e eu ainda não tô meio adaptada a criar vídeos aqui pro YouTube, então eu tô vindo agora, estou migrando agora para essa plataforma, mas como eu sinto que essa história é uma história muito longa, gente, para isso eu precisei de um vídeo de mais de 10 minutos, que é um vídeo que não me possibilita, eu não tenho a possibilidade de postar esse vídeo em nenhuma outra plataforma e para que ele seja entregue de forma digna, porque eu até postei lá na rede do Zuckerberg, só que daí não é entregue, porque tipo, o vídeo com mais de 3 minutos não vai pra For You. Aí eu falei, não, eu acho que esse assunto aqui merece um vídeo pro YouTube, porque eu falei, vou gravar, vou fazer. E é isso, gente, quem puder me apoiar, curtir esse vídeo, compartilhar, seguir aqui no canal, vamos bater os 1.000 seguidores. A minha meta, eu não tenho nem 100 seguidores, mas vamos bater os 1.000 seguidores aqui pra mim começar a monetizar aqui nesse perfil, pra mim poder trazer mais vídeos. Inclusive, gente, esse é um dos motivos pelos quais eu não apareço olhando para a câmera nesse vídeo, porque eu estou filmando no meu celular, e do meu celular, olha,
não sei pra onde olhar, tentei começar a gravar aqui, não deu certo, eu falei: "Não, vai assim mesmo, depois a gente ajeita". Eu vou ter que comprar uma câmera realmente, gente, eu não consigo filmar na horizontal com o meu celular. Ah, e relembrando, né, eu comentei ali sobre a entrevista, nessa última entrevista que ela deu um pouco antes de iniciar, essa expedição, a menina do Today I Learned Science perguntou pra ela se ela tinha interesse ali em pesquisar em alguma área específica e ela disse que sim. Ela falou que na parte terrestre tem um local muito específico que eles querem encontrar, porque eles têm utilizado alguns, eu acho que GDR, GRD, eu não lembro como que é o nome exatamente, mas é tipo um sonar que eles fazem, eles colocam ali na Terra e emitem ondas eletromagnéticas, e através dessas ondas eles conseguem obter como se fosse um perfil do solo, e através dessas informações ali ela achou talvez um possível ponto de interesse. E com isso, ela também delimitou 5 áreas de interesse na parte subaquática. Então, assim, tem 6 regiões em potenciais ali que ela tá muito animada e ela falou que são. Ela não quis abrir muito o jogo, falar quais eram as informações e tudo mais. Eu acredito que ela queira encontrar pelo menos as evidências, porque assim, a pesquisa dela, como eu disse pra vocês, é uma pesquisa que tem sido muito descredibilizada desde o início. Quando ela falou que ela ia encontrar ali o prato de fundação do Tapeçeries Magna, foi um motivo de chacota, muitas pessoas riram dela. Inclusive, ai, gente, ó, eu tô falando aqui, eu tô lembrando de informações muito importantes. Na verdade, não é tão importante, mas eu achei isso aqui, olha, um fecho muito grande. Porque a última expedição que tinha tido ali no Tapeçeries Magna, sem ser dela, eles pararam em um determinado ponto. E ela começou, né, essa nova expedição, e ela falou: eu quero cavar exatamente ali onde eles estavam cavando, que era no templo principal. E assim, um templo que, segundo os arquivos ali, estava sem uso. Então, assim, não era um local que as pessoas voltariam a procurar. Mas ela falou: não, eu quero continuar procurando ali nesse lugar. E sabe o que ela encontrou, gente? Ela encontrou o prato de fundação a 3 polegadas, o que dá ali algo em torno de 7,60 centímetros do local onde eles pararam na última expedição, gente. Então eles estavam, olha, eles estavam isto aqui de encontrar essa peça ali, que é uma peça extremamente rara, para vocês terem noção. Eles encontraram apenas 3 pratos de fundação ao longo de toda a história ali arqueológica, e esse foi o terceiro. Não, esse foi o terceiro? Acho que esse foi o quarto. Enfim, acho que esse foi o terceiro. Então, assim, foi uma peça extremamente rara ali, e eles abandonaram muito próximo ali de encontrar o ouro. Então, ela tá com uma intuição muito grande, ela tá com cada vez mais essa teoria dela, ela tá formando base ali, ela tá conseguindo encontrar coisas muito importantes. E é isso, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, porque a gente vai ter mais atualização. Ela tá no meio de uma expedição, a gente tem apenas um episódio ali do documentário do National Geographic. Provavelmente vamos ter os outros episódios, provavelmente eu vou comentar sobre todos eles. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe os problemas técnicos aqui, porque eu não estou olhando pra tela. Corrigirei isso em breve, corrigirei isso em breve. Mas é isso, gente. Quis contar a história aqui pra vocês, porque eu acho que essa história aqui é muito legal, é muito interessante. Eu estou com um hiperfoco gigantesco nela. E assim, é triste, porque ano passado eu fiquei obcecada por essa história por uns 2 meses. E assim, as atualizações que a gente teve foi assim, tipo, uma semana. Aí depois acabou, não tinha mais nada. Eu falei, meu Deus, quando é que a gente vai ter alguma notícia? Aí agora, finalmente, tivemos ali updates. E espero que até o final do mês que vem, né, que eu acredito que seja quando ela vai finalizar a expedição, a gente tenha mais notícias.